A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. Fique à vontade, porque agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na palavra do Senhor. E é tão gostoso, meus irmãos, quando a gente tem esse prazer de meditar na palavra de Deus, que nos dirige, que nos orienta, que ilumina nosso caminho, nos mostra aonde devemos ir, né? E eu quero hoje tratar de um assunto muito importante. O assunto é Deus que está conosco. É isso mesmo, meus irmãos, Deus que está conosco. Apesar de Deus ser transcendente, ser absoluto, autoexistente, além da nossa compreensão, ele também é um Deus imanente, um Deus que está próximo de nós, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que vive com a gente, vive na gente, por meio da pessoa do Espírito Santo. Um Deus que esteve com a gente há mais de 2000 anos atrás, né, quando se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que um dos seus títulos messiânicos, o título do Senhor Jesus era Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, porque Deus andava no nosso meio na pessoa de Jesus. E hoje Deus habita na igreja, habita no crente na pessoa do Espírito Santo, né? Somos como o seu templo, o templo do Espírito Santo, onde Deus está conosco, cuidando da gente, nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo, nos melhorando, nos aperfeiçoando, nos santificando para que a gente alcance a glória eterna que Ele tem nos prometido, não é mesmo, meus irmãos? E eu quero ler aqui alguns versículos para a gente tratar desse Deus pessoal, desse Deus que se relaciona. Eu vou ler alguns versículos, alguns textos e também vou dar meu parecer como de costume. Salmo 28, versículo 7 diz assim: O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele confia o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Olha só o salmista declarando para Deus, não é mesmo? Até engasguei aqui. Mas eu acho interessante isso que o salmista está dizendo, porque o Senhor é a força dele. O Senhor é a nossa força, o Senhor nos fortalece. O que nos faz viver, meus irmãos, é a força do Senhor, é a força que Deus dá, que nos impulsiona, que nos leva para frente, que nos faz viver, que nos faz caminhar, que nos faz ser o que somos. Essa força que se origina na graça do Senhor, no poder do Senhor, que sustenta todas as coisas, não é mesmo? E ele também, como diz o salmista nesse texto que eu li, ele é o escudo, é a proteção, ele nos livra, ele nos protege de todas as situações, de todos os males, ele é a nossa defesa, ele é a nossa fortaleza, não é mesmo, meus irmãos? E nele confiou meu coração, e por isso por Deus nos dá força, e por Deus nos proteger, ser um escudo pra gente, a gente pode confiar e se entregar de coração para esse Deus, porque Deus ele se relaciona assim com a gente, de forma tão especial, que nenhuma outra criatura tem esse privilégio que a igreja, que o povo de Deus tem, que o cristão tem, de ter um Deus todo-poderoso, transcendente, absoluto, se relacionando com meros mortais, insignificantes, tratando como se fosse a coisa mais importante para ele. A ponto, né, como diz lá no Evangelho de João, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que creem nele, que creem nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus de amor e gracioso, não é mesmo? E outra coisa aqui que o salmista ainda diz, nesse mesmo versículo, ele falou que o coração dele solta de prazer, né? Essa confiança. Porque ele acredita nesse Deus que protege, que fortalece ele. E com o meu canto eu louvarei. E a consequência é que você tem vontade de louvar esse Deus. Se você não conhece esse Deus, se você não conhece o cuidado desse Deus para com você, e ainda, por consequência, não tem vontade de louvar, é porque de fato você está ignorando o maior presente que você pode ter na sua existência, é ter comunhão com Deus. É a pessoa que tem comunhão com Deus, ela quer louvar a Deus, ela quer cantar, ela quer entoar louvores, ela até faz letras para enaltecer a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor. Outro salmo aqui interessante é Salmo 40, versículo 17, que diz assim: Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não me detenhas. Aliás, não te detenhas, ó Deus meu. Olha só que impressionante que o salmista fala, né? Eu achei interessante aqui que ele é pobre. Ele carece de recursos. Lógico que a palavra pobre no Velho Testamento não significa ausência de condição financeira também. É um dos significados, mas também pode indicar a condição social da pessoa, a condição moral da pessoa em relação à sociedade à sua volta. Lembra dos publicanos? Eles eram ricos, só que eles eram mal vistos pela sociedade judaica porque eles cooperavam com o Império Romano ao cobrar impostos, né? Mas eles eram ricos, mas em certo sentido eles eram tratados como pobres moralmente falando, espiritualmente falando. Os judeus se consideravam superiores a eles porque eles não tinham vínculo com os pagãos como tinham os cobradores de impostos. Então eles eram vistos como pobres, assim como as prostitutas, assim como os leprosos, assim como aqueles que não se encaixavam na sociedade, eram vistos como pobres. Então pobre aqui
não significa só ausência de recurso financeiro, mas pode significar qualquer coisa que faz a pessoa ser excluída da sociedade, excluída daquele grupo, porque ele não se encaixa nos padrões daquele grupo. Mas o salmista aqui fala que ele é pobre e necessitado, mas Deus cuida dele. Ele sabe que Deus está cuidando dele, independente se as pessoas à sua volta faltam contigo, independente que as pessoas à sua volta te ignoram, te despreza, te maltrata porque você é pobre e necessitado, mas Deus cuida de você. E o que importa é isso, que Deus está com você, Deus está comigo. E é a coisa mais importante, Ele é nosso auxílio, Ele nos auxilia em tudo que precisamos. Tudo que precisamos, tanto do ponto de vista moral, emocional, afetivo, profissional e principalmente em termos de salvação, em termos de santificação, em termos de coisas que precisamos para vivermos de uma maneira digna enquanto estamos aqui na Terra, nos preparando até para coisas maiores que virão, que Deus nos promete. Mas a gente nota aqui que ele é o auxílio do salmista e também o libertador. Ele liberta o salmista das opressões, ele liberta o salmista daqueles que querem prejudicá-los, daqueles que querem fazer mal a ele. E assim é Deus com a gente também. Assim como o salmista, a gente também participa disso, porque Deus, quantas coisas Deus nos libertou, de vícios, de situações que a gente achava que nunca ia sair, e Deus foi lá e nos libertou. E a principal libertação foi do pecado, da condenação eterna, da morte eterna, da perdição eterna. Deus nos libertou, Ele é nosso libertador, Ele nos libertou por meio da pessoa e do sacrifício de Jesus Cristo. Outro texto aqui que eu quero também destacar está no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Olha só que declaração maravilhosa do Senhor através do profeta. Deus que tá falando pra gente não se assombrar, para a gente não ter medo, porque o que ele faz aqui? Pra gente não precisar se preocupar. Ele nos fortalece, como eu disse, ele é a nossa força, no outro salmo que eu acabei de ler. Ele nos ajuda, né? Eu te ajudarei. E ele nos sustenta com a destra da minha justiça, porque Deus é justo, Deus é santo, mas só que ele nos sustenta, nos fortalece. Ele pede pra gente, ele fala pra, melhor dizendo, ele fala pra gente não ficar assombrado, não ficar com medo das coisas que nos cercam, das coisas que nos acomete, das coisas que estamos passando, porque ele garante aqui, não precisa ficar assombrado, né? Porque eu vou fortalecer você, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com a minha destra, né? A destra do poder, né? Quando fala de destra, tá falando de poder, de ação de Deus, braço estendido para dar livramento, para dar vitória, para abençoar, para proteger, para guardar, braço estendido, destra, à direita, né? Então, Deus fala pra gente nesse pequeno versículo que eu li aqui de Isaías, mais pequeno, mais poderoso, né? E eu te sustentarei. Deus dá tudo aquilo que a gente precisa para continuar vivendo, para continuar existindo. Então você não tem que se preocupar. Eu não tenho que me preocupar. Porque Deus nos sustenta. Deus garante nosso sustento. Deus garante aquilo que precisamos. Na verdade, precisamos dele, né? A maior garantia é ele estar nas nossas vidas. Ele está habitando no nosso ser, nos ajudando, nos auxiliando. Isso é a maior bênção. Isso é o maior suprimento de necessidade. É o maior suprimento de necessidade, na verdade. Porque, como diz o próprio Senhor Jesus quando estava batalhando com o diabo lá no deserto, na tentação, né? Não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E aquilo que sai da boca do Senhor nos levanta, nos fortalece e nos sustenta. Né? Outro versículo também que está ainda no livro do profeta Isaías, só que no capítulo 50, versículo 9, diz assim: E o Senhor Deus, quem me ajuda? Né? É o Senhor Deus quem me ajuda. Quem há que me condene? Todos eles como vestidos se envelhecerão, e a traça os comerá. Então a gente nota aqui o profeta falando, inspirado pelo doce Espírito Santo, que é Deus que nos sustenta, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos protege, nos guarda. E quem vai condenar a gente? Como diz o apóstolo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Quando Deus está a nosso favor, ninguém pode ser contra nós. Ainda que se levantem contra nossas vidas, eles não vão prevalecer. Porque Deus está falando aqui, todos eles como vestidos se envelhecerão e a traça comerá. Eles vão passar. Eles vão passar porque eles não podem prevalecer diante de Deus. Deus prevalecerá para sempre. Deus continuará para sempre. Mas eles, aqueles que se levantam contra a gente, vai passar. Porque Deus vai cuidar da gente. Porque Deus vai nos ajudar. Deus é o nosso ajudador. Ele nos providencia tudo o que é necessário para que a gente continue existindo. Só que aqueles que se levantam contra a gente vai passar. Esses não é que eles vão deixar de existir, mas eles vão passar pela nossa vida sem a menor relevância. Porque Deus vai fazer eles passar. Eles vão envelhecer sem a menor relevância. Porque Deus vai fazer com que eles envelheçam. E assim eles não possam fazer nenhum mal. E nós vamos prevalecer. Ainda que a gente tenhamos que enfrentar situações difíceis e lidar com pessoas difíceis, Deus vai nos ajudar, como ele diz aqui, né, nesse texto. É o Senhor Deus que me ajuda. É o Senhor Deus que me ajuda. Então a gente vai permanecer porque Deus nos ajuda. Também lá
Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 6, diz assim: Assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Olha só que poderosa essa palavra aqui, meus amigos e meus irmãos que vê esse vídeo. Deus nos leva a acreditar de tal maneira nele, na sua proteção, nas suas garantias, que a gente não precisa ter medo nenhum, de nenhum homem. Nada o homem pode fazer contra nossas vidas, meus irmãos, porque há um maior que está acima de tudo e acima de todos. Eu costumo dizer que se a gente cai na mão dos homens, Deus nos livra. Se a gente cai na mão dos demônios e do diabo, Deus nos livra. Se a gente cai na mão até de anjos de luz, Deus nos livra. Agora, se a gente cai na mão de Deus, quem vai nos livrar? Não há ninguém maior do que Ele. Contudo, a gente não cai na mão de Deus para ser destruído, e sim para ser amparado pela sua graça, para ser amparado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Então, a gente não tem que temer o homem, a gente não tem que temer o diabo, a gente não tem que temer nada. O temor que a gente tem que dar é para o Senhor. Sim, esse sim pode fazer alguma coisa, mas ele fará a nosso favor. Porque aqui, como diz o escritor aos Hebreus, ele é o nosso auxílio. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei, eu não vou ter medo. O medo também não existe para uma pessoa que acredita na ajuda, no companheirismo, na comunhão com o Senhor. Não tem como ela sentir medo, ela não sente medo de nada. Quando ela confia completamente no Senhor, sabe que o Senhor está com ela, sabe que o Senhor é imanente, sabe que o Senhor está na vida dela, sabe que o Senhor está habitando na vida dela, no ser dela, ela não tem medo de nada. Nada pode tirar a paz dela, nada pode tirar o sono dela. Ela pode dormir, ela pode sonhar, pode acordar de manhã, porque Deus vai sustentar, Deus vai fazer ela levantar de manhã e prosseguir na caminhada. E é assim que a gente tem que pensar, meus irmãos. A gente tem que confiar nesse auxílio. Deus está sempre nos auxiliando. E a palavra, até os textos que eu acabei de ler aqui, mostra isso, que Deus nos ajuda, nos fortalece, nos auxilia, nos protege, é um escudo. Deus está conosco, meus irmãos. Deus habita nas nossas vidas. Deus não é somente transcendente, Deus não é somente eterno, distante, mas Ele está perto, Ele está próximo de nós. E outras coisas que eu quero destacar aqui é que Deus provê nosso caminho. Ele provê a nossa existência, a nossa caminhada terrena, nossa peregrinação neste mundo até chegar na Canaã celestial, até chegar na nova Jerusalém celestial. Enquanto estamos nessa jornada que é através da nossa vida, passando por esse deserto que a gente estamos vivendo, Deus ele vai provendo as nossas necessidades, vai cuidando da gente nessa caminhada, assim como Ele cuidava do povo de Israel que ficou caminhando durante 40 anos no deserto, em parte por causa da desobediência deles. Mas Deus não deixou de cuidar deles lá no deserto, não deixou de suprir as suas necessidades mais básicas, como roupa e alimentação. Deus cuidou deles, protegeu eles dos inimigos, protegeu eles dos perigos, protegeu eles dos perigos noturnos, enfim, protegeu de todas as situações e supriu todas as suas necessidades. E com a gente não é diferente, meus irmãos. Olha só, Êxodo, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só como Deus proveu o caminho do povo que estava saindo do Egito, né? Eu não sei se você conhece essa história. O povo tinha sido libertado da opressão do Egito pelo poder de Deus, que derramou suas 10 pragas sobre o Egito. E através dessas 10 pragas, Deus libertou o povo de Israel da opressão do Egito. E eles estavam em rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Mas o primeiro obstáculo que eles encontraram no caminho foi o mar. E atrás estavam vindo os inimigos, arrependidos de ter deixado Israel partir. E eles queriam capturar novamente Israel, tirar a liberdade que Deus deu a eles. Mas só que o povo ali se desespera ao perceber que o exército de Faraó estava vindo atrás e ainda tinha um mar na frente. Mas Deus foi lá, através de Moisés, bateu o cajado na água e o mar se abriu e o povo passou. Deus proveu passagem para o povo. E se for necessário, meus irmãos, eu posso dizer para você, Deus pode fazer o sobrenatural só para poder prover o seu caminho, só para poder abrir o seu caminho. Se for necessário, Ele vai fazer coisas que você nem imagina, que vai contra qualquer lei da natureza, se for necessário, contra qualquer lógica, se for necessário. Deus pode fazer isso, meus irmãos, só para prover o teu caminho, assim como proveu do povo de Israel. Ele garante também continuar provendo o nosso caminho. Também em Josué, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Note isso, meus irmãos, a presença do Senhor através daquela arca, né, fez com que o mar também se abrisse para que o povo pudesse atravessar em terra seca, atravessar em segurança. Então Deus, quando está com a gente, quando Deus está presente nas nossas vidas, a gente tem segurança, até mesmo num lugar caótico, né? O mar geralmente, biblicamente falando, geralmente representa as forças do caos, o tumulto, a própria ação demoníaca. Mas quando Deus está presente, esses males acabam se afastando da gente, acaba saindo do nosso caminho e a gente pode continuar prosseguindo na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui até a Jerusalém celestial. Provérbios capítulo 15, versículo 19 diz assim: O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada real, né? E você aí já entra na responsabilidade. O caminho dos retos é uma estrada real.
Porque Deus provê o caminho dos retos de coração. E nós, como cristãos, temos que ser retos e andar no caminho certo. Ser reto é o quê? Andar segundo a vontade de Deus. E quando a gente faz isso, nosso caminho é real, nosso caminho é nobre, nosso caminho nos trará benefícios e consequências em nosso favor. Também em Isaías, o profeta Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim: quer te desvieis para a direita, quer te desvieis para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. O próprio Deus, quando vê que a gente vai estar saindo fora dos trilhos, do caminho que ele colocou para a gente caminhar, por ele estar conosco, ele vai falar: opa, não vai por aí não, não vai por aí não, meu servo, porque aí você vai se dar mal, aí você vai se prejudicar, vai por aqui. Deus vai direcionar, Deus vai te guiar, Deus vai me guiar, como ele está me guiando a falar neste vídeo, a ter esse pequeno momento de estudo, mas tá parecendo um devocional, tá parecendo uma pregação, eu não sei, a inspiração do doce e consolador Espírito Santo aqui que me enche nesse momento para falar essas coisas, né? E olha que interessante, né? Nessa passagem que eu acabei de ler de Isaías 30, versículo 21, Deus vai falar: opa, não vai por aí não. Olha o cuidado de Deus, olha a preocupação de Deus com você, olha o quanto você vale. Você vale o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então o Espírito Santo sempre vai falar no seu ouvido: ó, não vai por aí. Dá ouvido ao Espírito Santo, não endureça o seu coração, dá ouvido para o Espírito Santo. Quando você vê que está indo para um caminho que você sabe que vai te prejudicar, porque o Espírito Santo já vai estar te alertando. Então, ouve a voz do Espírito Santo e anda no caminho que a palavra de Deus te direcionar. O caminho que a palavra de Deus conduz, o caminho que a lei do Senhor, o mandamento do Senhor te leva. E não dê ouvido a vozes que não são do Senhor, a vozes que podem te levar para a perdição. E para não ficar muito longo esse vídeo, o último versículo, já tá bem longo para falar a verdade, mas enfim, eu tive que falar essas coisas para vocês, para edificar a fé de vocês. Isaías 42, versículo 16 diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Farei que caminhem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas endireitarei. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Olha só isso, como Deus é fiel, meus irmãos. Você pode ter as suas limitações, você pode ter suas falhas, mas Deus nunca vai te desamparar. Pelo contrário, Ele vai endireitar seu caminho, Ele vai te colocar no prumo. Mesmo você não estando enxergando como um cego, Ele vai curar sua cegueira espiritual para que você possa enxergar o caminho e andar nesse caminho. E se mesmo você enxergando sair desse caminho, Ele vai te colocar, Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai te colocar no caminho certo, na direção certa, para que você alcance o objetivo que Ele tem para você, que é a salvação da sua alma, e viver para sempre em comunhão com Ele, em paz, amor e alegria eterna, como Ele promete na sua palavra, através da vida eterna que foi dada por meio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, fique com essa meditação, fique com essa palavra, né? E mais uma coisinha que eu não posso deixar passar aqui, ó. Isaías 40, versículo 4. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso será aplanado. Então tudo que estiver no caminho impedindo o seu relacionamento com Deus, impedindo de você enxergar Deus na sua vida, de você ouvir a voz de Deus, Deus vai remover. Coloque isso no seu coração. Deus vai remover, Ele vai tirar esses obstáculos. Pode ser até um pouco doloroso, mas vai fazer bem para você no final, porque o que Deus quer é ter comunhão com você. Deus quer se relacionar com você. Então Ele vai aplanar, Ele vai tirar tudo que está atrapalhando essa comunhão, esse relacionamento. Ele faz isso mesmo, porque qual pai que ama seu filho e não vai corrigi-lo? Deus é o nosso Pai, Ele está conosco. Então Ele vai nos corrigir, Ele vai nos tratar para que possamos poder se relacionar com Ele, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. E Ele vai remover para que Ele possa viver com você e você com Ele. Eu viver com o Pai e o Pai viver comigo. Então, fique com essa mensagem e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.